A China assustou o mundo com essa tecnologia. Ela assustou até fora do mundo, assustou os extraterrestres. Confere aí com a gente. Eu sei que é meio assustador ver robôs humanos assim. Parece que eles estão te observando, te julgando. Ver robôs tão realistas assim causa espanto em muita gente. Ao mesmo tempo que muitos de vocês já queriam se casar com uma robô dessa. No vídeo passado, eu falei sobre os avanços da China em relação a robôs humanoides de inteligência artificial. Eu mostrei o que estava acontecendo na China, o que eles estão criando e se isso pode ser perigoso para nós. Parece que vocês gostaram bastante desse vídeo, então eu decidi trazer mais um episódio aqui sobre o assunto, dessa vez falando sobre os avanços mais recentes que a China tem feito nessa área. E acredita em mim, eles conseguiram fazer coisas muito mais impressionantes. Tem robô cantora fazendo show, tem robô batendo recorde em maratona e muito mais. Que recorde é esse? Nesse vídeo vocês vão ver como que a China tem avançado a produção de robôs cada vez mais capazes e inteligentes, como que esses robôs já estão batendo recordes humanos, e nós vamos tentar mais uma vez responder a pergunta. Tudo isso, claro, depois de você se inscrever aqui no canal e deixar um comentário aí dizendo Deus nos proteja desses robôs. Seja bem-vindo ao Dá um joinha aqui, já que ele pediu, e a inscrição. Vamos embora. Asiática, meu nome é Simon, e vamos lá pro vídeo. Vamos começar com uma cena que muita gente achou bem perturbadora. Num evento da empresa Agibot, no começo de 2026, uma robô chamada Xian subiu num palco e começou a cantar uma balada de amor. E não foi aquela coisa robótica de filme dos anos 90, sabe? Com aquelas dancinhas de mão. Ela fechou os olhos, inclinou a cabeça levemente, fez expressões no rosto que pareciam emoção de verdade. A voz dela era gerada por inteligência artificial. E as pessoas que assistiram ao vivo relataram que ficou aquela sensação estranha de não saber se você estava olhando para uma máquina ou para uma pessoa. E é aqui que começa a ficar tudo muito bizarro. No Spring Festival Gala de 2026, que é basicamente o maior programa de TV do Ano Novo Chinês, assistido por centenas de milhões de pessoas, robôs de outras empresas também apareceram fazendo muitas outras coisas. Coisas que não são de robôs, que são de seres humanos. Eles interagiam com seres humanos no palco, dançavam, reagiam ao que as pessoas falavam, coisas que tornam eles muito mais próximos de nós aparentemente. A diferença para um ano atrás é muito grande. Antes disso, qualquer movimentação mais complexa já causava estranheza, pelo aquele jeito mecânico, sabe, meio robótico de se movimentar. Só que agora, tem momentos em que você genuinamente não percebe que aquilo é uma máquina. Eles conseguem fingir muito bem naturalidade. Realmente, você vê um robô cantando, parecendo uma elfa, né? Que mexe até, feito ele falou no começo do vídeo, com a fantasia de alguns marmanjos aí que querem casar com robôs. E tem robô dançando, dançando break, fazendo movimentos de estilo Kung Fu. Realmente é de assustar a humanidade. E assim, lá na China, eles bateram uma meta em até o final de 2025 de ter 140 fábricas produzindo robôs humanoides, e ao total tinha 330 já produzidos e já colocando em prática. E mais recentemente já tem robô construindo robôs. Agora, imaginem, a produção, ó, tá a 1000. Uma questão, e eu vou deixar aqui para vocês responderem. Quando um robô consegue te fazer sentir que ele tem sentimentos ou emoções, o que isso vai mudar na forma como a gente lida com eles? Será que a gente vai tratar eles de fato como seres humanos ou algo próximo disso? Comenta embaixo o que vocês pensam sobre isso. Se a cantora aqui, robô, já foi... Isso aí né? A gente já conversa com máquinas. A gente mesmo, quando a gente fala com o chat GPT, eu não sei se vocês fazem uso disso, eu faço chat, por favor, obrigado, né? A gente agradece como se fosse realmente uma pessoa, um ser humano. E diz aí, você comenta, você agradece ao chat GPT quando você faz uma pesquisa, ou quando ele lhe entrega aquela foto, aquela montagem, sim ou não? Comentem aí embaixo aí pra gente. Uma coisa impressionante pra você. O que aconteceu ontem, dia 19 de abril, foi uma coisa muito mais impressionante. A China realizou a segunda edição da meia maratona de robôs humanoides em Pequim. No ano passado, quando esse evento aconteceu pela primeira vez,
O robô vencedor completou os 21 quilômetros em 2 horas e 40 minutos. Uma coisa que já era incrível para uma máquina andando ali numa corrida de verdade, em asfalto, sem ter trilho nem controle remoto. Mas veja bem o que aconteceu ontem, um ano depois. O robô vencedor, chamado de Lightning, ou Relâmpago, da empresa Honor, que é curiosamente uma marca de celulares chineses, completou o mesmo percurso em 50 minutos e 26 segundos. E isso tudo no modo autônomo, ou seja, não tinha ninguém controlando. Para você ter uma noção do que isso significa, o recorde mundial humano masculino na meia maratona pertence a um corredor ugandense chamado Jacob Kiplimo, e foi estabelecido ali em março desse ano, 57 minutos e 20 segundos. Dá para afirmar com certeza que esse daqui é um dos seres humanos mais rápidos do planeta na corrida de média distância. Só que o robô foi quase 7 minutos mais rápido. Mais de 100 robôs participaram dessa edição, contra cerca de 20 que participaram no ano anterior. Alguns deles caíram durante o percurso e se levantaram sozinhos e continuaram. Em um ano, eles passaram de tropeçar na dança para correr mais rápido do que qualquer ser humano já correu nessa distância. Isso daqui é uma coisa absurda. Eu não sei se você está entendendo o quão impressionante é isso. Onde será que isso daqui vai parar? Antes de responder essa pergunta... E detalhe, né? Sem tênis. Eu vi que tinha um ali que tinha um tênisinho, mas os outros tudo sem tênis. Mas claro, né? Você deve estar se perguntando aí, mas o robô não tem fadiga, não tem pulmão, tal, não sei o quê. Mas a questão é a evolução tecnológica, né? Que eles não conseguiam nem dar uns passos direito, parecendo aquele Robocop, assim. Agora não, eles já estão correndo mais que um maratonista. Fez igualzinho ao Robocop. O robô humanoide, ele tá custando em torno de 265 mil. Mas tem os mais de última geração, né, também, que ele pode custar até R$500 mil. Eu preciso te mostrar o tanto de trabalho que a China teve para conseguir chegar até aqui. Em 2025, a China foi responsável por mais de 80% de todos os robôs humanoides no mundo inteiro. 80%. Uma empresa chamada Unitree Robotics, de Hangzhou, enviou mais de 5.500 unidades só no ano passado. Para você ter uma noção de comparação aqui, a Tesla e a Figure, que são as maiores empresas americanas nessa área, enviaram juntas cerca de 150 robôs contra 5.500 de uma única empresa chinesa. E essas empresas querem dobrar isso em 2026. Outra empresa, a Agibot, mandou mais de 5.100 unidades em 2025. A UBTech quer chegar a 10.000 unidades por ano até 2027. Existe uma fábrica no sul da China, em Guangdong, que produz um robô a cada 30 minutos. Um robô humanoide, inclusive, com pernas, braços, câmeras, sensores, com inteligência artificial embarcada. Isso a cada meia hora eles produzem um. Essa mesma fábrica tem capacidade de fazer mais de 10.000 por ano. E o preço, atualmente tem modelos chineses saindo por cerca de $1.400. É menos do que muita gente paga num celular topo de linha. Um modelo chamado UBTech Walker S2 já está em produção em massa para trabalhar em linhas de fábrica. E tem um detalhe que parece pequeno aqui a princípio, mas não é. Ele troca a própria bateria. Quando a bateria dele acaba, ele vai sozinho até a estação de recarga, troca e volta para o trabalho. Isso significa que ele pode operar 24 horas por dia, sem precisar de nenhuma intervenção humana ali no meio. Isso daqui é realmente impressionante. Seria legal se os BYD se autocarregassem também, né, sozinho. Alô? Aí a gente viu aí agora, né, que já produziram vários robôs que dá para colocar numa fábrica para trabalhar. Aí vem o dilema, as pessoas ficam, os robôs vão pegar os nossos empregos, a gente vai ser demitido das fábricas e robôs vão pegar nossos empregos. O que é que vocês acham disso? Eu acho que o robô realmente, o futuro, a tecnologia, o futuro é feito um trem, né? Acho que vai passando por cima e não tem como voltar atrás, não. A partir do momento que a galera começa, né, a pensar nessa questão de substituir pessoas por robôs, já acontece hoje, né? As fábricas montadoras como Fiat, Ford, eles já montam carros todos com um robô, já tinham tempo, e as pessoas já não tinham perdido seus empregos, né?
Mas a galera, o emprego, eu acho que ele se molda. Você procura outras linhas, outros ramos, outras situações para você ser explorado. Pronto. E nisso o robô já tá lá, velho, trabalhando. Já acontece hoje. Ô, Xi Jinping. Outros modelos dão cambalhota para trás, fazem dancinhas ali, quase pentecostais. Tem robôs guiando tours turísticos, boxeando, dando suporte para idosos em casas de repouso. Teve um vídeo que viralizou muito numa cidade chamada Yiwu, onde um robô humanoide passeava na rua com um robô cachorro como se fosse um cão-guia. Isso daqui é bem engraçado, mas muito interessante também. O controle de movimento dos robôs também melhorou muito. Hoje eles conseguem se recuperar de tropeços em tempo real, atravessar terrenos irregulares, pegar objetos pequenos com precisão. A inteligência que controla o corpo deles está ficando muito sofisticada. E para alimentar tudo isso, o governo chinês está montando o que eles chamam de campos de treinamento. Ambientes que simulam casas, lojas, fábricas, onde os robôs ficam aprendendo a fazer as tarefas ali comuns do dia a dia, enquanto os dados são coletados e usados para melhorar a forma como eles reagem a isso. É como se fosse uma escola gigante de robôs financiada pelo governo. E a tecnologia está fluindo muito rápido. Quando uma tecnologia avança tão rápido assim, mais rápido do que a gente consegue se adaptar, os primeiros a sentir o impacto são justamente os trabalhadores. Fábricas que hoje empregam centenas de pessoas, talvez possam operar com muito menos, ou até mesmo sem nenhum ser humano, num futuro que não está muito distante aí. Logística, cuidado com idosos, atendimento, construção, são áreas que empregam bilhões de pessoas no mundo inteiro e que estão no radar dessas empresas de tecnologia. Além disso, tem uma questãozinha que a gente geralmente não pensa, mas que também é arriscada. Robôs humanoides que correm, que carregam peso, que obedecem ordens e operam de forma autônoma têm um uso militar muito óbvio. Inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo aqui pro nosso canal sobre conteúdo militar, sobre robôs militares da China. Se você tem interesse nesse assunto, comenta aqui embaixo. Agora imagina, hein? Você... Tipo assim, a gente sabe que atualmente está acontecendo alguns eventos aí que a gente não queria que tivesse acontecendo pelo mundo, né? Que no caso seria guerras. Imagina se tivesse já algum país com esse suporte de robôs para atacar outro país. Não ia perder nenhuma vida humana, não ia, tipo assim, porque o ser humano tem aquele critério, né, de tipo assim, eu não vou, às vezes até pode, eu não vou praticar essa ação porque talvez vai contra os meus princípios, mas um robô não. Se você deu a ordem, acabou, velho, o cara vai lá e... Dependendo de quem dá a ordem, o robô, né? Ele vai executar a missão. E aí, o que é que você acha disso? Depende da missão, né? Depende de quem dá a ordem. A guerra tecnológica. No futuro, só Deus dirá o que vai acontecer com a gente. E provavelmente eu vou fazer um vídeo lá. Se inscreve lá também, eu vou deixar o canal aqui para você se inscrever. É um canal novo. Então, muito obrigado pelo apoio. Bom, em apenas um ano, os robôs chineses passaram de tropeçar na dança para correr meia maratona mais rápido do que o recorde humano. E são milhares deles que estão sendo produzidos e melhorados todos os meses. Eles estão ficando mais baratos, mais capazes, cada vez mais autônomos. Será que ainda dá tempo de perguntar se isso é perigoso ou talvez já seja tarde demais? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu acredito também que a utilização dos robôs humanoides poderiam ser utilizados para ações humanitárias, né? Para ajudar determinadas populações que não têm muito acesso à alimentação, né? À saúde. E também para mim eu vejo como melhor do que usar em guerra a exploração espacial, velho. Para você, tipo assim, explorar a Lua, Marte, Júpiter, melhor do que mandar outras pessoas. Agora, recentemente, né, os Estados Unidos mandou uma nave, né, Artemis 2, que foi para explorar o lado oculto da Lua, né? Foi uma missão tripulada, tá? O bom é que, tipo,
teve uma pessoa negra, né? Foi o primeiro negro, tal, e aí lá no lado oculto da Lua, isso é uma vitória, né? Para a galera. Mas, assim, você também poderia, para não sofrer tanto risco, né? Porque é um robô, por conta da radiação, né? Porque é perigoso. Tipo, até mesmo questões de satélites mesmo, né? Pensar mais na questão de benefícios, né? Para a humanidade. E não pensar tanto em guerra, no plantio mesmo, tal, no agronegócio, de você alimentar o ser humano, facilitar a tecnologia. Ela tem que vir com o pensamento de facilitar as nossas vidas e não prejudicar, ou, não, a gente vai criar o maior armamento, mais poderoso, o maior... o meu é maior do que o teu, o maior robô, aí criar um Megazord feito um Power Ranger para ir lá e destruir outro inimigo. E outra opinião também que eu tenho, eu acredito também que sobre essa questão aí de você, vou perder meu emprego porque os robôs vão estar me substituindo, o ideal seria que esses robôs realmente viessem facilitar a vida da gente e reduzir também a carga de trabalho que os humanos têm. E como é que seria isso? Os robôs trabalhariam, isso é a minha opinião, trabalhariam, gerariam uma renda e essa renda poderia ser redistribuída para a população, como se fosse uma renda mundial, uma renda ali para usufruir desse trabalho dos robôs e a gente não ter tanto desgaste físico. Tanto desgaste, perder tanto tempo no trabalho, né? A gente viver numa festa, numa farra, o ser humano fica só engordando, feito um boi. Pois é, mas agora vê só, você sabe quem é que comeu e... nós estamos deixando para você aqui as comidas mais estranhas do corredor da morte. Conheça o que é que os presos comem antes de arrasta para cima. Eu vou te dar só um spoiler. O cara pediu um KFC. Não, vou dar outro spoiler. Pediu areia para comer. Foi, viu? Eu não pediria nem você, não. E também eu que queria comer comer uma azeitona para nascer uma árvore dentro da barriga dele depois quando ele fosse de arrasta. Confere aí, a gente vai estar deixando... Não, aqui desse lado aqui. A gente vai estar deixando aí o vídeo para você. E não esqueça de deixar o joinha se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve que aqui você sempre vai ver tudo da alta tecnologia.